Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o sagrado direito de dormir. Como é bom. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Sim, gente, estamos com sono gravando o programa sobre sono. Primeiro, eu tenho a questão de Francisco, o Alexandre também a questão das aulas, e estamos acordando nesse semestre super cedo em tempos quase que encadeados, e nos fez ter uma reflexão muito importante sobre o sagrado direito de dormir. É isso, não é, Alexandre? Foi um tema que se impôs, né, Pedro? A gente estava terminando um programa e isso já veio assim na mente, a pauta pronta praticamente. E mais, esse programa é tão especial que tem 2 começos de conversa. Sim. Lógico, o outro começo de conversa veio porque a gente estava bem no período de Semana Santa, que pra gente não é feriado, não é? E ainda eu E ainda no Sábado Santo, que dava pra descansar, Dona Patroa aqui escalou Alexandre e Renata e eles vieram ajudar a arrumar a nossa casa que tava uma zona depois de uma obra. Ou seja, não houve sagrado direito de dormir, nem no dia que dava pra dormir, né? Que era o Sábado Santo. Como diria o São João Paulo II, quis Deus que fosse assim. Quis Deus que fosse assim, a gente descansa carregando pedra. Por um acaso eu tô bocejando pra caramba, mas vou me controlar, não é? Hoje o dia foi puxado, época de prova. Você tá em época de prova já, Alexandre? Eu já tô corrigindo essas desgraças. Então, eu hoje fiquei com uma apresentação de trabalho, a gente acha que é mais tranquilo, mas é mais tenso ainda, porque você tem que prestar muita atenção pra avaliar, não é? Trabalho, apresentação, essas coisas. E a energia tá drenada. Mas vamos falar então, né, Alexandre? Vamos. Sobre o sagrado direito de dormir. A Dona Patroa mandou aqui, quero o direito de dormir que você tá falando aí. Ou seja, ela sofre mais, viu? Porque o Francisco tá numa fase que só dorme com ela. Eu Daqui levanto, a pouco vou chega, lá. Letícia. Cara, eu vou te falar, eu levanto, vou lá, ele me empurra, cara. Sim. Tem noção do que é isso? Que agora ele fica sentadinho, né? Aí ele acorda, tipo, meia-noite, lá, depois das 3 e tal. E aí eu chego lá, né? Abraço ele, vamos aqui, neném e tal. O que acontece? Cara, ele me empurra. Sai daqui. Sai daqui, não quero você aqui. É maluquice. Enfim. Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. Teologia do sono. Por onde começamos, Alexandre? Por onde começamos? Vamos começar pelo começo, como tudo na teologia. Porém, a gente... vamos começar pelo começo porque essa pauta, né, esse tema, ele tem a ver, ele implica diretamente na compreensão do começo lá da Sagrada Escritura. Sim, que tem a ver com o descanso de Deus, não é? De que Deus cria e diz... Aliás, vamos lá já para a pauta social trabalhista, né? Esses dias eu ouvi um pastor falar que é bíblico trabalhar 6-1 porque Deus trabalhou 6-1. Olha a hipocrisia, né? Olha a hipocrisia. Rapaz, né? Se tem pecado maior, eu desconheço, hein? Não, esse aí vai pro purgatório de roupinha e tudo, não é? Mas superou. É isso, se superou, porque se tem uma coisa que é fixada no judaísmo, e se a gente fala de cristianismo, obviamente a gente tem que falar de judaísmo, né? É o fato de que o descanso é algo sagrado, regido por leis divinas. E Sim. não é tão somente o descanso do ser humano, não é? Imagem e semelhança de Deus. É também o descanso dos animais, é também o descanso das máquinas, é também o descanso da terra. Há um período de ciclo em que a terra deve descansar, não é? Você não estupra a terra todo ano, o tempo inteiro, para que a terra continue dando ali os frutos que você deseja, porque é um pouco, né, o que a gente vê o que acontecer hoje. Há um tempo para descanso, inclusive para a terra, ou seja,
não falando de sono, mas falando de descanso, isso é um dever, uma lei sagrada, não é, Alexandre? Sim. Mas, Pedro, você trouxe aí já o aspecto, a carta magna, né? O monstrão do Yu-Gi-Oh! Já, É. já colocou na mesa. Eu vou trazer aqui a carta invertida ainda mais bombástica, né? Que além desse aspecto sociológico, tem um aspecto metafísico, né? Seja no Gênesis judaico-cristão, seja mesmo na ordem própria do universo, que, Pedro, tudo começa com a escuridão, com as trevas. Então, não é que tinha um clarão no começo de tudo e Deus criou as trevas, é o contrário, né? Era tudo escuridão, nisso a gente pode colocar também que era tudo caos, e daí Deus criou a luz. Só que ao criar a luz, ele não extermina, não aniquila a treva. Isso é importante, né? Porque a gente tem que ligar essa questão cósmica e cosmológica com todo esse enredo, né? Por que é importante o descanso, né? Então, é muito marcante que ali, né, o infeliz do líder religioso falou do Deus trabalhou 6 e 6 para 1. descansou 1, mas a cada novo dia a gente tem uma tarde e uma manhã. Então, não é uma manhã e uma noite. Uhum. Quase, Pedro, como se a criação de Deus, e isso para mim me chama a atenção desde sempre, mas que eu gostaria de começar a pauta falando sobre isso, é quase como se Deus criasse, Pedro, à noite, né? Foi uma tarde e uma manhã. E aí, quando a gente pensa na nossa experiência humana, né, e a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa aqui, na hora que a gente para de agir, é a hora que Deus tem a oportunidade de atuar. Porque enquanto a gente está na nossa sanha de querer fazer as coisas, a gente não deixa Deus fazer. Sim. Então, sim. esse foi uma tarde, uma manhã, é quase como se a gente não visse a ação de Deus. E o parar, seja no sono, seja no descanso, fosse um convite para, olha, agora você larga o lápis, agora você larga a enxada e deixa Deus trabalhar. Horizontes, hein, Pedro? Eu acho bem interessante a gente passar por essa questão cosmológica, teocosmológica, não é? E de pensar, né, enquanto você estava falando, de que o dia tem uma vida dentro de si próprio, né? Ou seja, o dia nasce, o dia acontece, o dia se põe, não é? E isso entra, falando de noite, né? E falando de outros tipos de discussão, coisas que eu aprendo com Dona Patroa, entra no fato de existir o tal do ciclo circadiano. Já ouviu falar disso aí, não? Fale-me mais. O que é o ciclo circadiano? É o fato de que o ser humano... Na verdade, o ser humano não, né? Todo ser vivo, ele tem um ciclo de despertar e descansar. E esse ciclo circadiano, ele é controlado pela presença ou não de luz no ambiente. Ou seja, a partir do momento em que as luzes se apagam, em que a luz diminui, há uma ação hormonal que vai também lhe baixar as energias, que também vai lhe indicar que é hora de descansar, que vai lhe indicar, o corpo vai dar sinais de descanso. A gente vê isso aqui em casa com o Francisco, sabe? A gente chega de tarde, a gente leva ele lá fora, um pouco para ele acompanhar o dia findando, né?
Aquele período em que o sol começa a se pôr. E aí, quando a gente volta para casa, a gente apaga um tanto de luzes, diminui a intensidade de barulho, diminui a intensidade de atividades, comemos aí a meia luz e tudo, mesmo na hora do banho, ou seja, à medida em que essa luz vai diminuindo, e o Francisco faz isso desde o seu primeiro dia aqui em casa, ele já entende, não nominalmente, essa existência de um ciclo circadiano, de que o ritmo está baixando, de que a luz está baixando e que ele precisa agora descansar, não é? De que agora ele pode se entregar ao sono. Isso é biologia. Cara, não é fantástico, né? Você aprendeu com uma cientista. Eu aprendi isso, inclusive falava isso outro dia na escola, com um jardineiro. Porque eu não sei se você lembra, lá no seminário da Freguesia do Ó, tinha um pau-brasil. Tinha um holofote que ele dava para um lado do pau-brasil, né? E aí o jardineiro um dia falava pra gente, ó, você tá vendo esse lado da planta? Ele tá doente, porque essa luz, ela incide direto aqui, ó, mesmo que ela não, que seja uma luz indireta na árvore, mas a luminosidade dessa luz, ela pega esse lado do pau-brasil e o pau-brasil não dorme. Exatamente. Aí eu, na época, eu cocei a cabeça assim, mas, né, quem sou eu para discutir com um jardineiro? E eu achei interessantíssimo, porque eu nunca tinha me ocorrido de que as plantas também dormem. E agora você acabou de me falar que, de fato, todo ser vivo precisa, né? Porque ancestralmente, os nossos antepassados amebas já faziam o ciclo circadiano. E é fantástico, né? Por exemplo, a Letícia explicava para mim que você tem ratos de laboratório, não é? Então você faz ali algumas experiências em laboratório com ratos e, lógico, você não tem... E o rato está num ambiente super protegido de doenças, de problemas extra-laboratório, né? Um ambiente confinado. Mas mesmo no ambiente confinado, é simulado para aquele bicho o tal ciclo circadiano, entendeu? Então ele tem X horas com luz, X horas sem luz, não é? Porque isso faz parte da saúde do animal. Por mais que ele esteja confinado, é necessário que haja essa questão da saúde do animal dentro desse ciclo, né? Então é cósmico, é teológico, mas também é biológico, né? E aí, entrando para a questão social, né? Pensar de que a gente entrou num ritmo tão maluco de vida nesse século, nesses tempos em que nós vivemos, Verdade. em que tem gente que trabalha sem dormir, né? Fico pensando, quem trabalha à noite, quem vira à noite. Cara, eu tenho um aluno, Ferreira, de filosofia, que o cara trabalha à noite, termina de trabalhar, vai de manhã para a faculdade estudar filosofia. Eu imagino. Molecão, assim, 21, 22 anos, né? Eu falo, pô, mas vive quando, né? É jovem, tem esse pique e tal, mas para mim tirar minha noite é tirar parte importante da vida, né? E há também, lógico, esse sentido teológico. Alexandre, uma coisa que eu achei bacana desses textos aí que a gente leu, que o Alexandre sugeriu, aí já entrando no texto mesmo, não é aquela história de que o sono é um lembrete diário de que a gente também tem finitude. Sim. É um lembrete diário de que a gente vai dormir. Lógico, pode ser que não acorde ou acorde morto, como diz, só no Brasil isso, né? Acordou morto, né? Mas isso no ciclo de vida religiosa é muito bonito, não é? Dentro dos cristãos católicos apostólicos romanos, há lá a liturgia das horas, e quando uma das coisas que se faz antes de dormir, primeiro, é um exame de consciência, né? Olhar como é que foi o dia, pedir perdão pelas faltas, porque a gente erra bastante, não é?
Ali tem todo um louvor e tudo mais, até você vai ouvir ali de musiquinha, o Alexandre depois vai explicar algo ligado a isso. E eu acho muito bonito o final dessa oração, que é que Deus Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, mas um lembrete da finitude, né, Alexandre? E no fim da vida, uma morte santa. Eu acho, como você coloca aqui, né, é uma lição de humildade, não é, Alexandre? Sim. E que também a gente vê na oração da Ave Maria, né? Agora Sim. e na hora da nossa morte. Nossa morte, exato. Que é a oração, o que a gente reza em casa aqui, depois do Pai Nosso, né, antes de dormir. Sim. Porque é essa ideia de que a gente só pode contar com a ajuda de Deus exatamente quando a gente se entende como vulnerável, se entende como frágil, né? Sim. Então, você conta com a ajuda divina exatamente quando você percebe, até aqui foi as minhas forças. E aí, quando você pensa aí nessas orações que a igreja propõe, tem esse sentido, Pedro, de você olhar para esse ciclo do dia como uma dádiva, né? Então, fazer o exame de consciência não é só para você encontrar os seus pecados, mas para perceber que, olha quantas oportunidades Deus me deu, que eu aproveitei, e talvez algumas nem tanto, e na hora de dormir, é quase como se o nosso exame de consciência fosse um ofertório. Olha, Senhor, isso daqui foi o que deu para fazer. E é bonito, porque é o trabalho do agricultor, né? Você lança a semente e agora você fala, ó, Senhor, não sou eu que faço brotar, é você, né? A minha parte eu fiz, eu semeei, eu reguei, eu sulquei a terra, só que eu não tenho a capacidade de fazer as plantas germinarem. E assim é todo o trabalho humano, você, né, dá aula, Pedro, mas você não é capaz de colocar nada na cabeça desses meninos aí. Exato, você dá aula, perfeito. né? E meninas, e meninas, e meninas. E meninas, e menines. E meninos, tem bastante. E aí a hora que você, né, entrega para Deus e fala, ó, Senhor, a minha parte eu fiz aqui, né, espero que o terreno tenha sido fértil, e agora é contigo. Sim, sim. Eu acho que tem isso, não é? De reconhecimento do que a gente fez, de semeou. Hoje eu via. O Alexandre tá com uma visão mais positiva que a minha, não é? Hoje eu tava vendo lá a cena do filme de São Francisco, quando ele encontra o Papa. E o Papa Inocêncio fala, a gente ficou tão na busca do pecado original que perdeu a inocência original, né? Olha, e aí eu tô querendo... E o Ferreira tá dando uma de Papa Inocêncio, né? Olha aí, vamos ver aí, semeamos, que coisa bonita, tal, né? Mas é aquilo, não é? Se a gente pensar do ponto de vista teológico... Quando a gente tá dormindo, a gente não vê a hora passar, a gente tá totalmente inerte, ou seja, Deus transforma a gente em sacos de areia, né? Ou seja, só peso, fazendo peso na terra. Obviamente, durante o sono muita coisa acontece, mas é um lembrete de limitação humana, não é? E é bonito isso. Sim. E que serve também, de certa forma... como um antídoto pro orgulho, né, Alexandre? Sim. Porque todo mundo dorme. Até aqueles que falam pra você acordar às 5 da manhã, dormem, né? Eu lembro que quando eu estive em Israel, logo cedo tocava lá o minarete, né? E tocava lá o Allahu Akbar. E eu lembro de um padre dizer assim... É duro porque o cara que canta isso provavelmente está dormindo essa hora, longe da gravação, e essa gravação tá acordando a gente, né? Ou seja, todo mundo tá ali, vivendo o sono, ou mesmo sendo interrompido. Nesse exato momento eu vejo aqui pela câmera o Francisco dormindo, ou seja... Todo mundo vai passar por isso, é um nivelador, mas é um direito sagrado também, né? De que a gente conseguisse dormir de maneira santa, calma, né? É quase como biologicamente e cosmicamente, é quase como se fosse
uma resistência ao capitalismo, né, Pedro? Opa! Se a gente pensa teologicamente, e aqui é o nosso trabalho, enquanto tem toda essa forçação de barra, desde a eletricidade, né, das cidades que não param, e São Paulo é besta pra caramba nessa cidade que a gente vive, né? Cara, porque nem acha fala. que é bonito falar que é a cidade que não dorme, e quando na verdade isso é uma violência, isso é uma É atrocidade. violento. Sim, sem dúvidas, concordo. E aí você pensa o quanto que a gente perde, né, Pedro? Até de não conseguir ver as estrelas, né? Porque as chaminés vão expelindo fumaça o tempo inteiro, não para. E As a outras luz luzes. artificial barra que a gente veja os ciclos cósmicos. E a gente vive essa artificialidade da noite, essa artificialidade do dia. E aí, a teologia e a Sagrada Escritura, lembra lá, por exemplo, no Salmo 126, é inútil você, né, penar e para ganhar o pão com o suor do seu rosto, enquanto Deus concede de graça para quem ele quer e para quem ele ama, enquanto eles dormem. E aí Jesus vai fazer eco a isso lá em Mateus 5, né? Olhai os lírios do campo. Sim. E como tudo isso é anticapitalista. É um chamado para você falar, deixa de ser besta, que esse sonho que estão te vendendo, o American Way, né? Make America Great Again, na verdade, até mesmo ateístico, né? Anticrístico. Opa. Tudo isso, né? Sem dúvidas. E você sabe que você está falando aí de dormir, descanso e antissistema. Eu me lembrei de duas coisas aqui que a gente um pouco viu em casa, não é? Primeiro, quando a gente tem bebê, é a questão da chamada cama compartilhada, né? Que é o melhor sono que o bebê tem. Cara, quando a gente compartilha a cama com o Francisco, ele tem o melhor sono, porque tá ali a mamãe, tá o papai, ele tá ali no meio, e aí o danado dorme, né? Mas a cama compartilhada é anticapitalismo, né? Aliás, o capitalismo odeia a cama compartilhada. Por quê? Odeia a cama, né? Odeia a cama, né? Mas odeia. E aí eu vi um post um dia dizendo isso, né? O capitalismo odeia a caminha compartilhada. Por quê? Porque é a família ali se dedicando ao sono e tendo que dormir talvez o tanto que fosse necessário para que todo mundo aguentasse o sono. Mas não, né? A gente tem que colocar a criança, bebezinho no quarto dele. E aí entra uma outra preocupação que eu tenho um certo arrependimento, sabe? Que quando o Francisco tava para nascer, a gente se preocupou muito, até porque, né, sou eu e a Letícia, e a gente não tem ninguém perto aqui, nada. A gente se preocupou muito com o sono do Francisco, em dar a ele autonomia de sono. E aí eu comecei a estudar, comprei livro, comprei curso e tudo mais. E agora, perto do Francisco fazer 1 ano, eu vejo que o quão capitalista é essa história de a gente achar que uma criança de 1 ano de idade tem que dormir como um adulto, cara. Não sendo que a cabecinha dele não tá madura ainda para isso, sendo que ele não compreende e não sabe se ninar como a gente, né, consegue esperar o sono chegar. Não existe ato mais capitalista do que querer condicionar uma criança de 1 ano de idade ou de meses de idade a um estilo de sono e a um estilo de vida de adulto. É muito triste isso, não é? Como esse sistema... e a gente se acostuma. Eu ouço sempre muito a Letícia falar em casa isso, né? A gente vai cedendo essas coisas porque vão dizendo é assim, a gente se acostuma desse jeito e não poderia, né? Ou seja, é uma infância aí que está sendo treinada só para ser mais uma peça de reposição, não é? E empata desenvolvimento, empata... proximidade de pai e mãe, não é? A questão do cuidado, toda vai pro saco porque a gente quer uma criança autômata. Na verdade, a gente quer uma criança, a gente fala muito, autônoma.
autônoma, né? Mas nenhuma criança é autônoma. A Alice tem 7 anos de idade, não é isso? 7? Sim, 7 anos. Ela é autônoma naquilo que uma criança de 7 anos de idade consegue ser autônoma. Mas de resto, ela depende de vocês, não é? Se não põe a comida no prato, ela não come. Se não fazem as coisas que os pais precisam fazer, ela não é autônoma o suficiente. E é, de fato, um sintoma maldito do capitalismo é esse, não é? Então. De tirar esses elementos. Enfim... Mas, Pedro, se é pra falar mal do capitalismo, eu falo, até saio do programa. Mas não é, eu acho que é tudo sobre isso, porque são duas visões de tempo diferentes, né? Então, sim, a gente tá falando aqui, e porque biblicamente e da teologia que a gente faz parte, que na verdade é devedora de teologias e de cosmovisões mais antigas, a gente está falando de um ciclo que ele é cósmico e que o tempo ele é cíclico, né? Então não é à toa, né? A noite, o dia é um ritmo, assim como o verão e o inverno são ritmos que ditam a vida. Só que o capitalismo, de uma maneira muito até eficaz, né, nesse tempo que a gente está vivendo, quebrou essa ideia do ciclo e do ritmo e implantou na nossa cabeça. Então, né, aquilo que você consegue perceber hoje relacionado à tentativa de condicionar o Francisco é porque fizeram com você e fazem com a gente. Opa. Que é a ideia do tempo metrificado, né? E tão espacializado de tal modo que a gente, né, vai cortando ali a hora em minutos e os minutos em segundos e alguns casos até em nanosegundos, se a gente pensar aí no que a inteligência artificial e o computador tem que fazer, né? Porque para você ser rápido, você tem que... E para você entregar a máxima eficiência, você tem que medir em nanosegundos. No fim, é porque o capitalismo não quer que você sinta os ciclos, mas o contrário disso, que independente de ciclos que são variáveis, que são extensíveis ou podem diminuir, o tempo tem que ser ali no bit do quartzo, né? E aí, você tem que vender, Pedro, o seu tempo. Então, não importa se é dia, se é noite, se você está dormindo ou se está tendo descanso, se é 6x1 ou se é 7x0. O que importa é quanto tempo você tem para me vender, né? E aí, quando você pensa, por exemplo, na experiência das entregas, né? Da uberização, da iFodização dos trabalhadores. Poxa, se você entregar o mais rápido possível, você é melhor avaliado e você vai ter mais tempo para entregar coisas ainda mais rápidos, porque no fim é sobre isso. E aquilo que faz com o motoca, faz também com o cara da fábrica, já fazia antes, continua fazendo, e faz com você que é professor também, né? Poxa vida, você vai terminar a aula 40 minutos, a aula tem 50 minutos, tô te pagando os 50 minutos, né? Que história é essa? E capitaliza, inclusive, nossa atenção, né? Hoje há toda uma discussão sobre capitalismo de vigilância, mercado da atenção, e as redes sociais, quando a gente acha que a gente está se divertindo, na verdade a gente está trabalhando pro Instagram, pro TikTok ou qualquer coisa que o valha. Ou seja, tudo... O Michael Sandel, né, que é um filósofo estadunidense, ele diz: numa sociedade de mercado, tudo vira mercadoria. E aí ele põe um ponto e escreve de novo, tudo, ponto de novo, né? Então tudo é mercadoria e a gente vai permitindo que isso aconteça, não é? E dormir talvez seja um dos maiores atos anticapitalistas que existem. Então, bora pra musiquinha, Alexandre. Bora pra musiquinha, Pedro. A gente vai ouvir um clássico, um texto tradicionalíssimo
que compartilhei com o Pedro algumas vezes, nós cantamos juntos, né? Opa. Algumas vezes não, alguns anos. Alguns né? anos. Nós terminávamos o dia cantando essa musiquinha que é o hino da liturgia das horas, do final do dia, das completas, né? Só que aí, Pedro, eu quis fazer, lógico, uma ode à vadiagem brasileira. Então, o Agora que o Clarão da Luz se apaga, vale a pena você ir atrás do texto, se você não tem o costume de rezar a liturgia das horas. Belíssima essa poesia, mas aí com um toque da malemolência brasileira, porque é isso, né? A gente não é só cristão, não. A gente é cristão católico brasileiro, e se não tiver malandragem, e se não tiver vadiagem, a gente dá um jeito de colocar. Boa, vamos ouvir, vai. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminar. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. E no episódio de hoje nós estamos falando sobre o sagrado direito de dormir. E aí, Exato. Pedro, eu queria lembrar da música do Mano Brown, né? De Jesus Chorou, que termina ali, né? Antes de entrar, termina a parte poética para entrar o rap de fato, que ele fala. Uhum. Vou parafrasear Mano Brown. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus dormiu. Porque se a Jesus gente dormiu. fala que Jesus chorou, e de fato isso é magnífico, né? Na boca de Mano Brown e no que vem depois, isso é fantástico. Pra falar da humanidade de Jesus, Sim. a gente pode falar também desse outro aspecto que é muito humano e que também é muito divino, como a gente já provou por A mais B aqui, e que Jesus, né, nos evangelhos
tá lá, tacitamente, Jesus dormiu, Pedro. Dormiu? No Evangelho segundo Marcos, ele dorme no fundo do barco, o bicho pegando lá os discípulos. Eu imagino o desespero, né, bicho? Das figuraças, e Jesus dorme lá no fundo da barca, né? E depois ele acorda e acalma a tempestade. Eu tenho uma leitura própria teológica desse trecho, né? Eu penso que a barca sempre é um símbolo da própria igreja, e sim, se Jesus é colocado no fundo da barca, ou se entorpece os ensinamentos de Jesus, a barca fica meio que à deriva, né? É só quando Jesus... Não é que Jesus durma, né? Mas quando Jesus é colocado à frente, acordado, como luz que guia, aí a barca navega direito, né? Mas isso é uma visão teológica minha, provavelmente herdada de alguma homilia que eu ouvi em algum lugar, né? Mas, de fato, não é? Jesus dorme, e mais ainda, isso prova, primeiro, essa questão humana de Jesus, não é? Essa porção humana de Jesus, que é discussão teológica importantíssima, mas acaba entrando em tudo aquilo que a gente falou de confiança em Deus, não é? Não Sim. que Jesus não tivesse, aliás, enquanto filho, confia demais, mas mostra justamente que Jesus também experimentou todas essas variações de que o sono humano pode trazer, né? Sim, e aí a gente pode até fazer de novo esse paralelo com Gênesis, né? As trevas como o caos primordial e a tempestade como esse retorno ao caos, onde nada está no lugar certo, né? E na escuridão, porque a tempestade é pior quando fecha o tempo e você não vê nem a cor do sol. E Jesus, que está ali completamente tranquilo, né? Mesmo em meio à tempestade, porque ele é um com o Pai, e quando ele acorda e acalma a tempestade, é essa rima com Deus que fala, faça-se a luz, e aí as coisas começam a se ordenar. Então o Jesus que para a tempestade é o Filho de Deus, e aí os discípulos fazem tem essa epifania, né? Quem é esse que para as tempestades? É Deus, né? Quem é que ordena o mundo? É o Todo-Poderoso. Então, é bonito isso, né? Porque Jesus está ali num ato totalmente humano, que é dormir, né? E ele faz um ato totalmente divino. E aí a gente fica até pensando, né? Como é que Jesus ele pode fazer uma coisa porque ele fez a outra. Ele está tão em sintonia com Deus que ele dorme durante a tempestade, e quando acorda ele é o puro ato divino controlando tudo. E Bacana. A gente tem nesse meio, né, de tudo isso, os pangões, que são os discípulos, Pedro, que fizeram essa experiência magnífica e depois no Horto das Oliveiras vão tirar um cochilo. Aí, né, dentro daquilo que é como é que se diz? A construção teológica mostra justamente a desconexão dos apóstolos, né, dos discípulos, com aquilo que é pedido por Jesus, ou seja, de que eles vigiem um pouco ali por uma hora. Mostra também justamente a falta de percepção deles diante daquilo que são os perigos que estão perto de se aproximar. De novo, eu acho que quando há essas narrações dos discípulos dormindo, elas sempre estão muito ligadas aí a um desejo dos evangelistas, né? Aqui a gente está falando especificamente de Marcos, de mostrar a incompreensão, a impotência dos discípulos, mas também possível fazer uma outra leitura de que mesmo no clima tenso que é o Getsemane, né? E ele é um clima tenso, ela é uma cena carregada de tensão, não importa qual evangelho. Se os discípulos dormem é porque confiam de que Deus está cuidando.
de que Deus está Olha, guardando, né? que vai também dar uma tudo possibilidade, certo. né? Aham. De que vai dar tudo certo. Porque dormir é isso, né, Alexandre? De certa forma, você fala, ó, não sei, vou apagar aqui, não tenho controle de nada sobre mim. Sim. Nada, não sei o que. Eu sou um corpo inerte. É Deus quem cuida de mim, não é? Então eu acho que também tem um pouco a ver, penso eu. Né? Mas a gente tem essa ambiguidade da teologia do sono nesse episódio dos discípulos. Porque se você tem, ao mesmo tempo, a experiência de Jesus, que é a experiência humana, da confiança em Deus, e a gente já bateu bastante nessa tecla aqui, mas, Pedro, o dormir pode ser também um moscar. Você ter que fazer alguma moscando, coisa João. e você cochila, né? Assim como as virgens imprevidentes lá da parábola também, né? Elas são convocadas a vigiar, assim como Pedro, Tiago e João, porque ao mesmo tempo que Deus nos propicia como uma dádiva ao sono, num determinado momento da nossa vida, ele fala, orai e vigiai, né? Aquele Desperta, que toma... né? aquele que Desperta toma conta tu de que você. Dormes. Desperta tu que dormes, né? Aquele que em quem eu confio não cochila. Então, essa convocação para a vigilância é também um chamado para nós cristãos de você pode e deve dormir, né? Por uma questão de direito sagrado, né, inscrito na sua carne, né, na sua natureza humana, mas para alguns momentos e para algumas situações, você não pode moscar, você não pode cochilar. Você tem que estar vigilante. Né? Então, e a vigilância, Pedro, ela só faz sentido se lhe é dado o direito de dormir, né? Porque se isso lhe é usurpado, como é que você vai poder vigiar na hora que for preciso? Né? Então, os discípulos que dormem, e é muito interessante você ver que o mesmo evangelista que fala de Jesus dormindo, Marcos, também vai trazer, né? Marcos 4 e Marcos 14, é até fácil de guardar, vai trazer os três ali, né? Jesus tendo que, poxa vida, tô chamando aqui vocês, é um momento tenso, e vocês ainda não pararam para pensar sobre isso, e para mim é muito essa questão da imaturidade, nos lembra disso também, né? Que no dia a dia e na nossa vida, não adianta a gente se fazer, Pedro, de nécio, né? De, não, então não era comigo, não, porque não era minha vez, ainda não era minha hora, ou qualquer coisa do tipo. Né? Algumas situações da vida é importante que a gente vigie, que a gente, né, esteja atento, que a gente não cochile, porque essa também é uma experiência humana e cristã de convocação para aquilo que está acontecendo no mundo. Né? É o mesmo Jesus, é o mesmo chamado e é a mesma dimensão, né, humana. Perder o sono com aquilo que importa. E nem sempre, mas de vez em quando você vai ter que perder o sono. Essa de perder o sono é muito real, assim. Eu já tive noites em que perdi sono por coisas que aprendi que não valem a pena perder, né? Tem muitas horas despertas, essas sim são para resolver problemas. Perder sono, lógico, vai voltar a acontecer, né? Porque sou pai, diz que o pai só para de ter preocupação com o filho lá quando o filho tem 40 anos de idade, então algumas noites eu vou perder de sono, mas também isso, não é? Reserve-se o direito de dormir e descansar, de se entregar a Deus. Às vezes uma boa noite de sono, ela pode ser solução para muita coisa, inclusive para muita dúvida, e às vezes no sono sua cabeça se organiza e sonhando
de alguma maneira você encontra a solução, e aqui eu não estou falando de Jung, mas eu estou usando até São José de exemplo, não é, Alexandre? Claro. Porque no Evangelho escrito por Mateus, é em sonho que o anjo se comunica com José o tempo inteiro, é em sonho que José tem a clareza, não é, revelada por Deus daquilo que precisava fazer. Ou seja, pensava em abandonar, é uma noite de sono, é um sonho, é uma revelação divina, e aí a gente pode dar a interpretação que for, que faz com que José tome a decisão mais correta. É em sonho que José toma as grandes decisões, iluminadas por Deus, mas talvez também iluminadas pelo dom que o descanso tem, né, Alexandre? Sim. E aí você pode até pensar que Jesus aprendeu a dormir com São José. Opa! E você fica imaginando, de repente, até aquela cesta no meio do dia. Vamos, filho, já, ó, trabalho aí, hoje aí na oficina tá pesado, vamos, né, parar um pouquinho. E é muito interessante como São José virou esse padroeiro do sono, desse sono da confiança e dessa confiança absoluta em Deus, e aí, consequentemente, Nossa Senhora, em São José, da coisa do que eu posso, eu faço, o que eu não posso, eu confio em forças maiores. E São José, ele se apresenta pra gente como esse que, na hora que as situações eram mais calamitosas na sua vida, aquele cochilinho era o momento da comunicação divina. Exato. E aí, não é que ele fica cochilando, é o contrário disso, né? Ele desperta. Então, diante da Maria grávida e do anjo que fala, esse daí é o Filho de Deus, assume, cuida, vai junto, que agora ele também é seu filho. É o mesmo José que tá lá dormindo mal, Pedro. Você fica imaginando que aquela noite, Opa! com o menino na manjedoura, a mãe extenuada, né, que tava ali, tinha acabado de parir, né? E não foi para ele uma noite tranquila de jeito nenhum. E talvez naquele momento que ele deu aquela cochiladinha, foi o suficiente pro anjo falar para ele: pega o menino e a mãe e corre pro Egito. E ele vaza. Não titubeia, ele vai. Sim. Então, as noites bem dormidas servem, mais uma vez, para que quando a situação difícil chegar, e a nossa vida tem esses ciclos, né, da calmaria e da tempestade, no momento que o bicho pegar, você esteja pronto para fazer o que precisa ser feito. Inclusive tem uma imagem que o Papa Francisco acabou popularizando, né? Que é a imagem de São José deitado, dormindo. Agora tem em todo canto, né? E ele dizia que quando tinha um problema, ele escrevia o problema e colocava embaixo do travesseirinho de São José, para que São José intercedesse e o ajudasse a solucionar essa questão. É bonito, né? Você pensar que une o seu sono ao sono de São José, e com a intercessão do santo você consiga encontrar aí as soluções para os seus dilemas, para as suas dificuldades, para os seus problemas. É interessante você pensar que no sono você tem alguém que, lógico, Deus onipresente, onisciente, não é onipotente, mas que no sono você tem alguém ali que passou perrengue e que no sono teve ali o encontro e as soluções das suas dificuldades, e que pode interceder por você para que no sono você também tenha, ao menos no descanso, uma possibilidade de encontrar algum tipo de solução. Bacana, né? Bacana. E por fim, né, Alexandre, já que a gente está meio caminhando para o final já, a gente já falou de liturgia das horas, mas eu acho que vale a pena retomar, não é, essa questão de santificação das horas, a santificação do dia, né? Eu lembro do nosso reitor lá, o vice-reitor, o Padre Vitório, que gostava desse termo, né, da santificação das horas. E aí você tem a oração das completas, que eu acho a mais bonita e significativa de todas, junto com as laudes, né, que é a oração da manhã, essa oração do fim do dia, em que ela tem todo esse tom, não é, na escolha dos salmos,
na organização litúrgica dela de pedir perdão, do hino agora que o clarão da luz se apaga, do Nunc Dimittis também, né? Deixai agora o vosso servo ir em paz. Ou seja, é uma oração dentro dessa santificação do ciclo do dia que nos encomenda para o sono, né? A gente rezava na capela e às vezes a gente brincava, melhor era rezar cada um no seu quarto, porque termina a oração, fecha o breviário, apaga a luz e vai dormir, né? Porque liturgicamente falando, né? Era o mais correto, né? Sim. Mas acho que vale de fato esse destaque, né, para a liturgia das horas como essa santificação das horas aí e a santificação pré-sono. Fim de período acordado e santificação pré-momento de dormir, né? E aí, Pedro, a gente pode se deter talvez até um pouco mais na imagem do velho Simeão e, nossa, a igreja nos pede, né, para terminar o dia lembrando do velho Simeão, né? Sim. Deixai agora vosso servo ir em paz. Isso sempre me inquietou, sabe, Pedro? Porque é um velho, no fim da sua vida, que passou uma vida inteira servindo a Deus e que ele tem, né, a coroação da sua vida, desse propósito de vida que é servir a Deus, quando ele pega o menino nos braços, que é Jesus, que é o nosso Salvador, e fala, agora deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. E aí, a gente reza isso toda noite, como se toda noite a gente se tornasse velho, como se toda noite a gente contemplasse a obra de Deus e falasse, Senhor, por hoje tá bom. E se não tiver amanhã, tá bom do mesmo jeito. Se eu morrer, tô bem morrido. E cara, isso é muito forte, isso é muito impressionante, porque a gente está vivendo esses dias pascais, né, Pedro? A gente está gravando isso na 8ª da Páscoa e acho que a gente não pode terminar sem lembrar disso. A morte de Jesus na cruz não é a última palavra da morte, porque vem a ressurreição. E as pequenas mortes de cada dia, elas servem exatamente para que a gente possa ressuscitar, mas para ressuscitar, Pedro, tem que morrer. E como é difícil morrer, né? Sim. E para acordar, né, tem que dormir. De novo eu uso a imagem, para mim a melhor imagem cristã que eu tenho hoje na minha vida, que é o Francisco, que acorda 5:50, 6 da manhã, 6:10, e nunca acorda mal-humorado, né? E eu lembro de um texto da Montessori, que a gente leu aí no período da gravidez, e a Maria Montessori, e volta e meia ela me puxa a orelha disso, né? Ela fala, a criança acorda cedo porque ela viu que o dia despertou e que ela tem 1000 possibilidades de viver aquele dia, não é? 1000 possibilidades de descobrir coisas novas, de novo sentir amor, de novo sentir o sabor das coisas. Ou seja, a criança acorda cedo porque ela tem ânsia por viver. Ela tem sede de viver. E nesse sentido ela puxa a orelha dos pais, né? Ela diz, um pai que impede ou que força a criança a dormir, ou que dá bronca porque a criança acordou e não permite que ela viva isso, não é? O maior tempo possível é não permitir que ela experimente da vida aquilo que a vida tem de melhor a oferecer, que é justamente o fato de estar vivo, não é? E como diz o Dr. Ló, estar vivo é uma grande coisa. Quando eu vejo o Francisco acordar, e ele sempre acorda, pelo menos pra gente, bem-humorado e sorrindo, eu lembro disso, não é? Teve a pequena morte, hoje nasce um novo Francisco, e nessa fase de desenvolvimento nasce mesmo, né? Nasce um novo Francisco, com novas habilidades, e a gente não tem direito, né, como pais, de impedir que ele viva de forma tão bela mais um renascimento, mais um dia, mais uma jornada na qual é possível ele ser amado, amar, descobrir as coisas, não é? Essa é a beleza. A cada noite de sono, uma pequena morte. A cada noite de sono, como bem disse o Alexandre, de forma magnífica, usando ali o Simeão, a cada noite de sono é um velho
feliz e satisfeito por ter visto acordado as coisas de Deus, que se recomenda a Deus, mas que também se acabar ali tá tudo bem, mas que acordar também é uma dádiva, e eu vejo isso de novo, repito, diariamente, com meu pequeno que acorda sorrindo, não perde o bom humor, e é quase que uma epifania, lembrando, acorda, levanta tu que dormes, porque tem uma vida aí para tocar em frente, não é? E uma vida para amar e para cuidar. Enfim, divago, viu, Alexandre? É isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer não, viu? Eu também não tenho mais nada. Eu quero dormir para fazer essa experiência amanhã tudo de novo. Amanhã tudo de novo, tudo de novo. É um ciclo, a gente pode dizer que é um ciclo. Mas é bonita e é bonita. E a gente vai matando mais uma vez esse podcast por aqui, né? Mais um episódio que acaba. Exato. Vá dormir você também que tá ouvindo. Vá dormir você e a gente se encontra, né? Num outro episódio que a gente tem a oportunidade de ressurgir com novas ideias. Sempre essa balela maluca aqui, né? Obrigado por vir com a gente até aqui e um beijo. Um abraço, um aperto de mão. Boa noite. Boa noite. Do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor.